Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Amanda Ribeiro e hoje nós vamos falar sobre a intuição introvertida, o NI. Uma das funções mais misteriosas, mais difíceis de serem explicadas, mas vamos tentar, tá? Bom, eu gostaria de começar falando que o NI é uma das 4 funções de percepção que a nossa mente usa. Se você não sabe o que é isso, funções de percepção, vai no vídeo que eu publiquei na semana passada chamado Quais são as funções cognitivas. Eu vou deixar o link no final desse vídeo e na descrição também, se você quiser ver. Mas basicamente funções de percepção são as funções que captam informação, coletam dados do mundo à nossa volta pra gente. Lembre-se que todos nós, todos os seres humanos usam a intuição introvertida, mas dependendo do nível de consciência que você tem dela, você vai ser muito bom nela ou horrível, mas você vai usá-la de qualquer forma. Se você usar o NI entre as suas primeiras 4 funções cognitivas preferidas, isso significa que ele faz parte do seu ego, da sua mente consciente. E aí você tem mais noção dele, você sabe trabalhar melhor com o NI. Mas se o NI estiver entre as 4 últimas funções que você usa, isso significa que ele faz parte da sua mente inconsciente. E aí é um pouquinho mais difícil acessar. Bom, existe um detalhezinho que é bem importante se lembrar quando a gente está falando das funções cognitivas. As funções cognitivas, elas trabalham em eixos. Então, por exemplo, entre as funções perceptoras, se você usa o NI na sua mente consciente, no seu ego, significa que você obrigatoriamente também vai usar o SE, o sensorial extrovertido, na sua mente consciente. Ou se você usa o NE, a intuição extrovertida, na sua mente consciente, você vai usar o SI, ou sensorial introvertido na sua mente consciente. Então elas sempre vão em pares. Eu vou fazer um vídeo explicando isso em mais detalhes, porque é um pouquinho complicado. E vou estar postando durante as próximas semanas, então volta aqui no canal. E se a gente tivesse que descrever o NI, a gente descreveria como a função cognitiva que faz com que a pessoa tenha consciência do próprio futuro, consiga ver o próprio futuro antes dele acontecer. É aquela voz na cabeça que se pergunta: o que eu quero para mim? O que eu quero alcançar? Qual é o caminho que eu quero trilhar? O que eu quero da minha vida? Qual é o ponto em que eu quero chegar? E por isso mesmo o NI, ele é muito focado. Derramei água aqui. O NI, ele é muito focado, ao contrário do NE, que é o que eu uso, como vocês podem ver. A intuição extrovertida, ela coleta o máximo de informações do mundo à sua volta que ela consegue e acha que nunca é o suficiente, ela quer sempre mais informações. E por conseguir pescar o que cada pessoa quer, ela é capaz de prever o futuro coletivo, o que as pessoas irão fazer e assim prever o futuro delas, mas sempre a curto prazo. Enquanto que o NI, ele não consegue ver o futuro dos outros, mas ele consegue ver o próprio futuro, ele consegue ver a longo prazo. E como ele faz isso? Lembra que eu te falei que o NI se alimenta do SE e vice-versa? Então, o indivíduo que usa NI automaticamente usa o SE. E aí ele usa o SE, esse sensor extrovertido, sensorial extrovertido, para ver o que os outros estão fazendo à sua volta. Coletar todas as informações de caminhos possíveis a serem seguidos porque ele está olhando para o outro. E aí, com o NI, ele consegue selecionar o caminho número 1, o melhor caminho possível, a melhor solução possível para si mesmo. E aí ele foca só naquela. E aí eles se tornam indivíduos extremamente focados. Pode até ser que, uma vez que eles tenham decidido seguir um caminho, eles mudem de ideia e mudem a rota, mas só se aquele desvio de rota fizer sentido, só se aquele desvio de rota implicar que ele vai conseguir chegar no destino final de uma forma mais rápida ou melhor, ou existe alguma outra situação que vai ser relevante se ele mudar a rota. Então ele pode mudar de rota, mas vai ser muito difícil e vai ser uma coisa mais estratégica, sabe? Vai ter um motivo por trás da mudança de rota. Enquanto que o NE não. O NE ele vai mudar de rota porque ele tá lá, sei lá,
eu tô indo atrás desse creme aqui. Só que aí ele sentiu um cheiro gostoso no meio do caminho e falou assim: agora eu quero ir atrás dessa vela. E aí só Deus sabe onde vai terminar. Enquanto que o NI não, ele fala: tá, eu quero esse creme, porque eu vi que o que todo mundo tá comprando, tá usando, e eu gostei mais desse creme, então eu vou atrás disso. Aí surge a vela, o NI pode até falar assim: cheiro bom. Não, mas eu vou atrás do creme. O NL não sabe qual é o melhor caminho a seguir. Então ele precisa explorar todas as possibilidades que ele encontra para ver qual delas vai o fazer se sentir melhor. Lembra que eu falei que o NE trabalha com o SI, faz o eixo com o SI, e o SI ele vai falar sobre como eu me sinto, qual é a minha experiência sensorial. Então, o NE com o SI, ele precisa sempre estar explorando, vendo como as coisas o fazem o sentir. Já o NI, a intuição introvertida, não precisa disso. Ela não precisa passar pelo caminho, ter aquela experiência sensorial para saber como ela vai se sentir, porque ela já captou a ideia da coisa com o SE. E aí ela já sabe, opa, para que eu vou fazer isso? Eu já sei o que eu quero no final do dia. Então, basicamente, em resumo, o NE tenta encontrar o maior número de possibilidades possível, enquanto que o NI tenta encontrar o melhor caminho possível. Agora, deixa eu te falar como é que o NI se comporta dependendo de qual posição você usa ele. De novo, se você quiser entender melhor sobre as posições, vai naquele videozinho de quais são as funções cognitivas, porque eu expliquei isso aqui também lá. Mas eu trouxe de volta hoje aqui o meu caderno com a minha letra horrível para vocês verem. E aí, dependendo de onde você usa as funções cognitivas, a posição delas, elas vão ter um significado, elas vão se comportar de forma diferente dentro da sua cabecinha. Bom, eu vou falar só sobre as primeiras 4 posições para o NI aqui, que seria sua mente racional, o seu ego, senão o vídeo vai ficar muito longo e aí o pessoal não assiste, né? Mas vamos lá. A gente sabe que na primeira função cognitiva, a gente tem a função dominante, que é a função herói. Essa aqui é a função estrelinha do seu show. É a sua função piloto automático, que você somente não precisa gastar energia para usá-la. Você é ótimo nisso aqui. É a função que você usa sem nem pensar. E aí a gente vê que os tipos de personalidade que usam o NI na primeira função cognitiva são super focados, que são o INFJ e o INTJ. Gente, você já conheceu alguém mais com mira laser numa ideia, num caminho, quando eles se decidem? Então você vê claramente ali aquele domínio, aquela habilidade de ver além de todas o caos que está acontecendo no mundo e escolher um caminho para eles e serem absolutamente incríveis nisso. Se o NI estiver na segunda posição aqui, como função auxiliar, ele vai ser a sua função mais responsável. O que isso quer dizer? Ele vai tomar conta do seu herói. Porque se você tem um NI na segunda função cognitiva, você tem alguma outra função aqui, né? Então, na segunda função cognitiva, ela sempre vai cuidar do herói, sempre vai manter o herói com os pezinhos no chão, ver se o herói está sendo responsável. E o que significa nesse caso, se você tiver o NI aqui na segunda função? Ele vai estar sempre olhando para a sua principal função cognitiva e perguntando assim: tá, isso aí que você está fazendo, tá alinhado com o que você quer para o seu futuro? Tá te levando mais próximo do seu objetivo final? Vai ser muito responsável com as escolhas que fizer e vai se preocupar muito em qual das possibilidades ele vai escolher. Então, os tipos de personalidade que usam o NI na segunda função cognitiva são o ENFJ e o ENTJ, que são o arquétipo do professor, como se fosse o mestre e o comandante. E aí você pode ver nesses tipos que eles são super ligados nos detalhes, né? E isso, obviamente, é uma coisa ótima. Só que, às vezes, também, se eles focam muito nos detalhes, eles acabam perdendo vista do que realmente importa em maior escala, sabe?
ficam muito preocupados com qual é o melhor caminho a seguir, qual é a melhor forma de chegar até esse objetivo. Já a terceira posição aqui, ela é ocupada pela função terciária. E para qualquer ser humano, a função terciária é sempre a sua função mais inocente, é a função criança, aquela que é cheia de energia, mas é um pouco ingênua, e aí vai pela vida dançando por aí, sem se preocupar muito com o que está acontecendo. Então, é uma função que não é tão desenvolvida assim, mas que é muito importante para qualquer pessoa. Ai, gente, eu tô tacando água em tudo que é lugar aqui, não sei como isso está acontecendo. Mas enfim. É, E aí, no caso do NI, aqui na terceira função cognitiva, ele vai fazer com que a pessoa seja muito positiva de que ela vai conseguir um resultado positivo para o futuro dela, para o caminho que ela está seguindo, por mais que todas as os fatores externos mostrem que não, que peraí, a chance disso aí que você escolheu dar certo é muito pequena. Mas aí, por ser tão ingênua, por não ver o que pode dar errado, acaba dando certo. Sabe aquela coisa, gente, que a gente manifesta o que a gente pensa? Sabe? O NI aqui na terceira função, ele tem esse poder. Ele se torna extremamente sortudo, porque ele escolhe um caminho e mesmo que o caminho pareça meio tipo assim, opa, tu não vai chegar aí bem não, meu filho, para os outros, né? Porque ele tem essa fé cega, ele não tem consciência do que poderia dar errado, acaba dando certo. Já na quarta posição, todos nós temos a nossa função inferior ou sombra, porque é a função mais difícil de ser usada, é a função mais desafiadora para qualquer ser humano dentro da mente consciente, dentro do ego. E também é onde moram os seus medos, suas inseguranças, suas incertezas. E se você tem a intuição introvertida nessa quarta posição aqui, isso significa que você vai ter medo do que você quer. Medo de escolher qual é a melhor possibilidade para você. Os tipos de personalidade que usam o NI aqui na quarta posição são o ESFP e o ESTP. E, gente, eu teria tanto exemplo para dar aqui de gente que eu conheço. Eu conheço muitos ESFPs, conheci durante toda a minha vida. Porque, assim, eles têm um campo magnético muito atraente para mim. Acho eles muito divertidos. Adoro ESFPs. Mas, assim, me dá uma agonia, às vezes, porque é tanta gente com tanto talento e que tem medo de se comprometer com um caminho. Eles continuam olhando sempre para o exterior para tentar ver o que os outros estão fazendo, porque se eles têm um NI na quarta função cognitiva, como quarta função cognitiva, significa que eles têm um SE na primeira. Como eu disse, vou fazer um vídeo explicando esse negócio do eixo e como é que funciona. Mas enfim, eles ficam coletando informação o tempo inteiro com o SE, vendo o que todo mundo está fazendo, e aí eles ficam com uma baita insegurança de e se eu estou escolhendo a coisa errada? Eles têm medo do que eles querem. E aí eles desperdiçam tanto tempo e, cara, pra uma NFP tá falando isso, porque eu também desperdiço tempo pra caramba, né? Mas assim, pra eu tá falando isso é porque é um nível assim de medo do futuro hard. Eu tava assistindo uma entrevista do Carl Jung de sei lá de quando, mas uma entrevista em que ele falava sobre a intuição. E ele mesmo falava que é muito difícil de explicar, de entender o que é a intuição de forma geral. Porque ela não é algo que você consegue ver, captar com seus cinco sentidos, como é o sensorial. Então, ela acontece no mundo, na cabeça do indivíduo, e você não vê o que está passando na cabeça em termos de comportamento, sabe? Então, são como se fossem pressentimentos que acontecem na mente do ser humano. E como é que você explica pressentimentos, né? E aí, ele falou o seguinte, eu anotei aqui para falar para vocês.
É a melhor forma de definir a intuição, segundo ele, é a capacidade de descobrir como as coisas funcionam ou irão acontecer por meio do encontro de conexões intermediárias. É uma percepção que acontece por meio de links intermediários. E aí você encontra o resultado de toda aquela cadeia de associações. Às vezes você consegue descobrir o resultado correto, mas na maioria das vezes não consegue. Então, minha definição é: intuição é uma percepção por vias ou meios do inconsciente. Isso é o mais próximo que eu posso chegar. E aí, nessa mesma entrevista, ele dá o exemplo de uma paciente dele que ele foi receber no escritório às 9 da manhã. E aí ela chegou e falou assim: Caramba, você começou seu dia cedo hoje, né? Aí ele olhou assim: Ué, cedo? 9 horas da manhã? Podemos chamar isso de cedo, né? Ela: Não, mas você já esteve aqui, já estava aqui antes, já teve pelo menos um paciente aqui. E ele ficou tipo: Como é que você sabe disso? Ela: Não sei, eu só tenho um pressentimento que você viu alguém e que era um homem. E era um homem realmente. Aí ele ficou olhando assim, gente, o que essa maluca tá. De onde ela tirou isso, né? Como é que ela sabe? E ele ficou tipo, mas como é que você sabe disso? Ela: Não sei, eu só tenho um pressentimento. A mulher, não preciso nem dizer que era intuitiva, né? Usava a intuição. E aí ele foi parar para analisar, ele viu que tinha o cara que estava lá antes no escritório com ele tinha fumado um charuto, um cigarro, e aí deixou lá. Então o quarto estava com o ambiente tava com aquele cheiro de cigarro e tudo mais. Então, assim, e a mulher, por ser intuitiva, ela não estava ligada muito ao sensorial ali. Ela não tinha captado com os olhos dela, com os 5 sentidos, que existia, tinha um cigarro ali, e aí, tipo, provavelmente foi um homem, sabe? Essas conexões foram feitas por meio da intuição dela. Ela conectou essas informações na mente dela, mas nem ela sabia como. Ela chegou àquela conclusão ali como? Padrões, conexões mentais formadas pela intuição. Mas enfim, para piorar a situação, o Carl Jung também disse que se a intuição de forma geral já é difícil de explicar, a intuição introvertida, e nem me fale, meu filho, que é um troço assim, que só o indivíduo que tem a intuição introvertida dentro da cabecinha sabe como é que ela funciona, e até para esse indivíduo seria muito difícil comunicar como é que isso funciona, porque as outras pessoas não entenderiam. E aí o Jung falou mais uma coisa aqui que eu achei legal, eu vou falar, ler aqui para vocês. Ele disse assim: se os intuitivos introvertidos fossem falar o que eles realmente percebem, praticamente ninguém os entenderia. Eles seriam incompreendidos. Então eles aprendem a guardar as coisas para si mesmos e você dificilmente os ouve falar sobre esse mundo interior que possuem. Então, meu amigo, INTJ e INFJ, que são os que usam a intuição introvertida na primeira função cognitiva, ó, eu não sei como é que vocês conseguem viver nesse mundo. Imagino que seja muito difícil você ter esse mundo interior tão vasto e rico e não ser, não conseguir às vezes colocar em palavras e não conseguir compartilhar isso com o mundo. Então, eu admiro vocês pra caramba por diversos motivos e esse é só um deles. Bom, gente, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários, por favor. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês, eu me divirto. Me digam aí se vocês concordam com tudo isso, se vocês entenderam o que é a intuição introvertida, quais são as experiências que vocês têm com a intuição introvertida ou com pessoas que vocês conheçam que têm. Qualquer coisa aí que vocês acharam relevante, legal no vídeo, fala aí, vamos conversar nos comentários. E se você puder, se você quiser, deixa um like nesse vídeo. Se não for inscrito, se inscreve no canal, porque me ajuda muito. Vamos fazer isso aqui crescer, gente. Mas enfim, é isso. Tchau!